Fique com esse texto aí. Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. No século XIX, na América do Norte, surgiu um pregador que foi o responsável por um movimento de avivamento chamado o Segundo Grande Despertar. Nós temos a história do primeiro grande despertar, que foi protagonizada, catalisada por David Brainerd, por John Wesley, por Carlos Wesley, por Jonathan Edwards, por George Whitefield. Aqueles irmãos nossos do século XVIII, que promoveram um grande despertar na América e na Europa. Jonathan Edwards e George Whitefield. Dizia que um era o fósforo e o outro era a gasolina. No século seguinte, um novo despertar nas igrejas da América foi liderado por um homem conhecido como apóstolo dos avivamentos. Seu nome, Charles Finney, um advogado. Estou falando mais ou menos da década de 30, 1830, alguma coisa assim. E ele protagonizou, ele foi catalisador de grandes avivamentos naquela região. Finney disse uma coisa que sempre marcou a minha vida, mas nos últimos anos de forma muito mais intensa. Finney disse: todo pregador deve ser pregador de avivamento. E toda mensagem, toda pregação deve ser pregação de avivamento. Isso foi dito lá no século XIX. Por que toda pregação tem que ser pregação de avivamento? Porque se há uma necessidade da igreja de hoje de se pregar, é sobre avivamento. Por que, pastor? E não sobre outros temas? Me fala sobre outros temas, por exemplo. A igreja tem que falar sobre oração, mas uma igreja avivada é uma igreja que ora. Mas a gente tem que falar sobre abrir o coração, liberalidade, oferta, dízimos, mas uma igreja avivada é uma igreja liberal. Não, a gente tem que ministrar sobre outros temas, sobre família e assim por diante. Mas uma igreja avivada é uma igreja de famílias estruturadas. A gente tem que pregar sobre tantos, queridos. O avivamento, ele desemboca em cultura de acolhimento. O avivamento, ele desemboca em cultura de palavra. O avivamento, ele desemboca em cultura missionária. O avivamento desemboca em cultura de liberalidade, em cultura de oração. Quando você pensa em avivamento, portanto, você está pensando num arcabouço que abraça todas as esferas e todas as necessidades da igreja hoje. Sabe, eu estou profundamente convencido que nós estamos às portas do maior avivamento da história da igreja. Sabe, não é porque eu quero, não depende de eu querer. Eu estou convencido que isso vai acontecer por alguns fatores. Primeiro, porque não há muita outra esperança para nós, porque ao longo da história só duas coisas aliaram a igreja ao seu propósito: avivamento ou perseguição. E não raras vezes avivamento e perseguição caminharam de mãos dadas. Mas também não é por isso, é porque eu penso que há indícios da palavra de Deus que nos aponta para isso. Há pistas proféticas que nos apontam para isso. A história é cíclica, eu tenho dito isso em muitos lugares, talvez alguns de vocês já tenham me ouvido dizer isso. A história é cíclica, Deus sempre vai nos levar de volta para a origem. Veja só como a história começa no Gênesis. A história começa, o homem, o rio, o jardim e a árvore. Mas como é que a história se completa no Apocalipse? Não como ela termina, porque ela não termina, mas como ela se completa: o homem, o rio, o jardim e a árvore. Por que eu acredito piamente que a história da igreja que começou no avivamento, vai terminar no avivamento? Por isso, porque ela começou no avivamento. Se ela começou no avivamento, ela vai terminar com um grande avivamento. Pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Por isso eu creio no avivamento, porque a Bíblia diz que o amor de muitos, não diz que será de todos. Haverá um remanescente incendiado pelo fogo de Deus. Haverá um remanescente incendiado pela glória de Deus. Às portas do arrebatamento, nós teremos duas igrejas ativas na terra.
teremos uma igreja dominada pela frieza, pela mornidão, pela apostasia espiritual, e uma igreja efervescente, uma igreja incendiada, uma igreja vivendo fogo. A questão é que essas duas igrejas estarão no mesmo ambiente, ouvindo o mesmo sermão, e às vezes assentados no mesmo banco, ou uma cadeira ao lado da outra. Mas essas duas igrejas vão estar presentes às portas do arrebatamento. Eu creio muito. Por que eu creio muito? Porque a história é cíclica, o Senhor sempre vai nos levar de volta para a origem. Quando Jesus quis começar o seu ministério na terra, pontapé inicial de milagres, de manifestações da terra, realizados por Ele, foi numa festa de casamento em Caná da Galileia. E aquela festa de casamento nos revela muita coisa. Para mim aquilo ali é um grande apontamento profético, que nos revela não apenas como a história vai terminar, mas nos revela principalmente sobre qual será o DNA desse último avivamento da igreja na terra. Sabe, ali numa festa de casamento, o Senhor revelou que é da natureza de Deus deixar o melhor vinho para o final da festa. E a festa está quase terminando. O melhor vinho será servido. E como será esse último avivamento? A meu ver, esse último avivamento terá a mesma característica do primeiro. A gente já teve avivamentos com DNAs diferentes. Tivemos avivamento missionário como dos irmãos moravianos. Tivemos avivamentos na palavra como do Clube Santo e dos irmãos Wesleyano. Tivemos avivamento dos dons, como a história do avivamento Azusa. Tivemos os avivamentos de cura, que foi protagonizado por muita gente. Oral Roberts foi um dos últimos, não é? Mas a gente teve muito mais gente com avivamentos de cura. Charles Parham, lá no prenúncio, no comecinho do século 20, um grande avivamento de cura. Tivemos avivamentos de evangelismo extraordinário, como avivamentos do país de Gales. Mas o último avivamento, ao meu ver, terá características muito parecidas com a de Atos. E eu quero falar um pouco sobre isso. Como é que foi o avivamento de Atos? Atos diz assim, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu. Deixa eu dar uma pausa para pensar com você nessa palavra de repente. Porque às vezes nós somos facilmente seduzidos a de forma equivocada interpretar esse de repente. Porque se eu perguntar para você, me dê o significado para de repente. Você poderia dizer, de repente é alguma coisa inesperada, de repente é alguma coisa do nada, de repente é alguma coisa que, de repente, ninguém estava esperando e aconteceu. Bem, isso pode ser o significado da palavra de repente em muitos casos, não especificamente no caso de Atos 2. Atos 2 não fala sobre esse de repente, pelo contrário. Se você olhar a história de Atos 2, a história de Atos 2 começa no dia da assunção de Jesus. Quando Jesus foi assunto ao céu, lá no Monte das Oliveiras, um grupo de 500 pessoas estavam lá e recebeu dele uma ordem: voltem para Jerusalém, fiquem lá, vocês vão ser revestidos de poder lá. E eles voltaram para Jerusalém e ficaram orando. E eles permaneceram em oração, aguardando o cumprimento de uma promessa. Eles não estavam distraídos, eles não estavam conversando sobre coisas triviais da vida, sobre o império. Não, eles estavam atentos, aguardando o Consolador. Sabe, em oração, aguardando o Consolador, de repente ouviu um barulho, corre lá ver se é o Consolador chegando. Aí alguém ia lá, não, era só uma carruagem. Então, vamos continuar orando aqui, que ele prometeu enviar o Consolador. E havia uma elevada expectativa, havia uma intencionalidade da parte deles em estar ali buscando o Consolador. Até que de repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso. Então isso não foi do nada, isso não foi alguma coisa inesperada. Por que isso é relevante? O texto que eu li, ao meu ver, é o maior conceito bíblico de avivamento. Porque o profeta Abacuque começa dizendo assim, ouvi a tua palavra e temi. O profeta está dizendo, Deus, a tua palavra que eu já ouvi tantas vezes, dessa vez quando eu ouvi, ela me fez tremer. Porque todo avivamento é precedido de um reposicionamento da noiva com as Escrituras. Não existe na história de avivamentos nenhum avivamento que não tenha sido precedido por uma intensa busca pela centralidade das Escrituras. Eu ouvi a tua palavra e temi. Aí o profeta faz uma oração: aviva, Senhor, a tua obra, porque todo avivamento é precedido
de um movimento de oração. Ninguém produz avivamento. O avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Nós ouvimos isso um dia, lá numa Campad, numa ministração do pastor Russell Shedd, quando ele falava no NPAD sobre avivamento, e ele falava sobre as características de um avivamento que aconteceu na África, e ele deu inúmeras características desse avivamento. Isso já deve ter pelo menos aí uns 15 anos, e eu me lembro claramente que ele conceitou o avivamento como sendo: avivamento é uma obra exclusiva de Deus. Então, ninguém produz, ninguém promove, mas qualquer um pode provocar o avivamento. E o segredo de provocar o avivamento é isso: todo avivamento é resultado de um reposicionamento da noiva com a palavra, todo avivamento é resultado de um movimento de oração. Por que isso é relevante? Porque não existe avivamento sem intencionalmente um aprofundamento nas Escrituras e um movimento direcionado de oração. Qual a possibilidade de uma igreja onde se prega sobre avivamento uma vez por ano, onde não se busca avivamento, onde não se ora por avivamento? Qual a possibilidade desta igreja, de repente, viver um avivamento? Nenhuma. Não vem do nada, não vem como um fator inesperado, não vem como algo que simplesmente a gente estava no culto e de repente, não. Esse de repente é resultado de uma busca intencional, de um movimento de oração que se acumula na terra. Existe hoje um movimento global de oração ao redor do mundo. Eu sei que eu ouvi isso de pastores já várias vezes: a igreja não ora. Não sei exatamente de que igreja você está falando, mas existe um movimento global crescente de oração. Para vocês terem uma ideia, aquele movimento de oração que começou lá nos dias de Davi, na tenda de Davi, não vamos entrar nisso hoje, mas que se alastrou e se arrastou através dos séculos, chegando aos irmãos moravianos e depois indo lá para Seul, na época do pastor David Uxu e a grande montanha de oração. Aquele movimento se estendeu. Existe hoje acontecendo no mundo mais de 2.000 fornalhas de oração na China. Existem salas de oração 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, acontecendo no mundo inteiro. A gente tem um exemplo lá no Kansas City, lá nos Estados Unidos, os irmãos de IHOP, os irmãos da Casa Internacional de Oração, muitos de vocês já ouviram falar. Eles têm uma universidade chamada Universidade Internacional de Oração. Eles têm mais de 1.000 missionários intercessores. Sabe o que é um missionário intercessor, pastor Daniel? É alguém que se dedica à oração 50 horas por semana. Eu estou falando de gente que pega voo e vai para países árabes, para países do mundo fechado, do mundo muçulmano, e se tranca dentro de hotéis, e ficam lá 21 dias orando, só orando. Senhor, que aqui na terra seja como é no céu. Senhor, que aqui na terra seja como é no céu. Senhor, traga o teu reino para esse lugar. E depois eles voltam para os seus lugares, e de repente um muçulmano começou a sonhar com Jesus. Uma mulher muçulmana começa a ter um sonho, Jesus aparecendo para ela, e sem que uma mensagem seja pregada, conversões começam a acontecer nestes lugares do mundo, como resultado de um movimento de oração. Eu falei dos irmãos de IHOP, que eles começaram uma reunião de oração. Essa reunião de oração completou 24 horas no dia 19 de setembro de 1999, gente. Eu estou falando de mais de 24 anos atrás, que uma reunião começou, e ninguém nunca pegou o microfone para dizer assim: a gente vai dar um intervalo de 10 minutos, e daqui 10 minutos a gente volta. Não, eu estou falando de uma reunião ininterrupta há mais de 24 anos para trazer a cultura do céu para a terra. Sabe, eu estou tentando colocar um gás no seu coração, motivando você a provocar um avivamento na sua igreja, provocar um avivamento no seu lugar. O que é avivamento? Olha, ouvi a tua palavra e temi, reposicionamento com as Escrituras. Aviva a tua obra, movimento de oração. E sabe como começa o versículo seguinte? Deus veio de Temã. Sabe o que é avivamento? Avivamento é Deus vindo como resultado de um reposicionamento da noiva com as Escrituras e de um movimento de oração. Como será esse último avivamento da igreja na terra? Mesma característica de Atos 2. Como foi Atos 2? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. O último avivamento da igreja será um avivamento familiar. Ele vai alcançar as igrejas, mas ele não vai brotar nas igrejas.
Ele vai alcançar as praças, as ruas, os presídios, as universidades, mas não é lá que ele vai brotar. O último avivamento da história da igreja vai ser como a história começou, numa casa. Exatamente onde na casa? A Bíblia diz que foi num lugar chamado cenáculo. Na casa provavelmente da irmã Maria, mãe do João Marcos. Sabe o que é cenáculo? Para nós, cenáculo é lugar de oração. Na arquitetura da época, cenáculo era uma sala de jantar, era onde a família se reunia. O primeiro avivamento que deu origem da igreja começou no lugar onde a família se reunia. O avivamento foi gerado na sala? Não, não foi gerado na sala. Jesus disse onde o avivamento é gerado. Ele disse assim, olha, quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Por que eu acredito que esse último avivamento será um avivamento familiar? Por essas pistas. Preste atenção nessas pistas que eu vou dizer. Quando Jesus fala sobre oração, ele traz a memória do quarto. Quarto não é ambiente religioso. Quarto é ambiente de família. Quarto é onde a vida é gerada. Lá em Cantares 3, quando a noiva quando a esposa encontra o seu esposo de volta, ele diz, eu agarrei, eu detive e o levei para a câmara daquela que me gerou. Eu levei para um lugar de intimidade. Entra no teu quarto e fala com o teu pai. Pai não é um termo religioso. Pai não é um termo religioso. Pai é um termo familiar. Olha os apontamentos bíblicos. A gente podia falar, por exemplo, sobre a última profecia do Antigo Testamento, que fala sobre cultura de paternidade. O Senhor disse assim, olha, estou enviando o Espírito aí. O mesmo que estava sobre Elias. Ele vai resolver essa bagaceira toda aí. E ele vai converter. Mas não diz que ele vai vir para converter os idólatras, os travestis, os prostitutos. Não diz que ele vem para converter. Ele diz assim, ele está vindo aí para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele está apontando que o último avivamento é um avivamento de família. Você quer mais? A profecia que a gente mais pensa sobre avivamento é Joel 2:28. O Senhor disse, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o que vem em seguida? Os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens e os vossos velhos. Não está falando sobre os vossos discípulos ou as vossas ovelhas. Não está falando sobre termos religiosos. Está falando sobre família. Vossos filhos e vossas filhas. O último avivamento da história da igreja será um avivamento de família. Por que eu sei disso? Porque a família é a maior representação de Deus na terra. Como assim, pastor? Ninguém representa Deus melhor que a família. Aliás, ninguém representa a Trindade melhor que a família. Por que você acha que a Trindade tem alguém que se chama de pai? Porque a família tem alguém que se chama de pai, ou vice-versa. Por que toda família tem alguém que se chama de filho? Porque na Trindade tem alguém que se chama de filho. Não, pastor, o senhor está brincando, não é verdade. O senhor está querendo dizer o quê? Se toda família tem alguém que se chama de mãe, mas quem é a mãe? Mãe é a quem consola? Mãe é a que alimenta? Mãe é a que intercede? Mãe é a que acalenta? Tem alguém na Trindade que tem esse papel de acalentar, de consolar, de interceder, de alimentar? Você entende que ninguém pode representar Deus na terra melhor que uma família? Qual é o grande papel do inferno ao longo da história? Gerar cultura de orfandade na terra. Observe quando é que essa bagaceira começou, lá no Éden, quando o homem pecou. Quando o homem pecou, o pecado do homem não cancelou a agenda de Deus. O Senhor que ia todo dia na viração do dia caminhar com Adão, chegou lá, Adão, já botei o short, já calcei o tênis, vamos para a nossa caminhada. Adão, cadê você, Adão? Deus não perguntou o que você fez, Adão. Deus perguntou, cadê você, Adão? Deus não perguntou que besteira foi que se aprontou. Não. Adão, para onde você foi? Porque naquele dia, o homem perdeu o conceito de paternidade. Quer uma prova disso? Samara, nossa filha, na cabana ministra sobre identidade. E essa é uma palavra que boa parte ela ministra. Você que tem filho pequeno aí, 3, 4 anos de idade.
Você fala para o seu menino não correr. Não corre, menino, você vai machucar. Mas o menino desobedece, corre, cai, rala o joelho, machuca, chora. O que a criança vai fazer quando está chorando? Vai correr para quem? Vai correr para o pai, vai correr para a mãe. Por quê? Porque ela tem convicção de que é filho. Mas o Adão, quando caiu e machucou, ele não correu para o pai. Ele correu do pai. Naquele dia, a cultura da orfandade foi estabelecida na terra. Quando uma mulher, no jardim, ouviu uma voz e ingeriu um fruto. O Deus de detalhes fez questão de resolver essa questão da forma mais mágica e linda possível, de uma forma extremamente poética, porque a paternidade se estabelece na terra quando uma mulher, fora do jardim, ouve uma voz. E se a voz lá do passado fez com que ela ingerisse, essa voz vai fazer com que ela gerasse o fruto. Mas esse fruto agora é o fruto bendito, e através dele nós podemos chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Foi nesse púlpito que eu ouvi uma vez, que se você pesquisar nos presídios do Brasil, você vai encontrar o nome dos presos: Lucas, Mateus, Filipe, André, João, Samuel, Paulo e assim por diante. E se você olhar para a história desses garotos, são garotos criados com ausências de pai, numa cultura de orfandade. Porque que o último avivamento na terra será um avivamento familiar, porque um avivamento familiar vai trazer a cultura da paternidade de volta para a terra e resolver aquela bagaceira toda, antes que a igreja escute o toque da trombeta. O último avivamento será familiar. E eu quero exemplificar rapidinho aqui. Eu queria convidar aqui um avô com mais de 75 anos para me ajudar, por favor. Vem aqui, tem um avô aí, mais 80 anos, 79, 78, 77, 76. Pode vir aqui na frente, rapidinho. Tem um aí, pode levantar, por favor, me ajude. Pastor Sebastião, o senhor pode me ajudar, pastor Sebastião? Obrigado, Deus abençoe. Eu estava esperando. Amém, amém. Pastor Moisés, o pai veio, eu queria você aqui agora. Acho que vai dar mais certo, né? Que bacana. O filho está aí também? Tem um garoto aí, um adolescente, me ajuda aí. Eu quero que vocês entendam, queridos, a gente está aqui pensando o que Deus espera de mim. E essa palavra vai terminar com essa reflexão. Pode vir aqui, por favor? De cá, de cá, de cá. Aliás, fique de lá, fique de lá. Pastor Sebastião, o senhor pode vir para cá um pouquinho. Pastor Moisés, o senhor pode vir para cá. Isso, você fica aqui, tá bom? Se você olhar na Bíblia, Deus é Deus de gerações. Quando ele falou para Moisés, e Moisés estava preocupado como é que deveria apresentá-lo, ele disse assim: olha, quando você for me apresentar, diga assim para o povo de Israel: o Deus dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus sempre se apresentou assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Deus dos avós, o Deus dos filhos, o Deus dos netos. Deus nunca deixou a terra sem que ele se manifestasse através de 3 gerações. Ele sempre vai ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Bem, vamos pensar nessas 3 gerações. Por que eu estou falando isso? Porque eu não acredito no avivamento dos meninos. Eu não acredito no avivamento dos velhos. Não. Eu acredito num avivamento geracional. Um avivamento que alcance as gerações. E eu quero que você entenda isso. Porque se você entender isso, você vai ressignificar a programação da sua igreja. Você vai ressignificar a liturgia da sua igreja. Você vai ressignificar o calendário da igreja que você pastoreia. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus dos avós. Eu vou pegar o pastor Sebastião aqui representando uma geração que não é a dele. Ele vai representar uma geração de 90 anos. O senhor está longe ainda, o senhor tem muita lenha para gastar, então o senhor vai representar mais velho. É porque não tem ninguém aqui para... O senhor arranja um aí. Você notou que nem 76. Nem 76 tem mais, não é verdade? Então ele está representando uma geração que já está indo embora. Não é o senhor, tá? É só a geração. Aí, tá longe. O senhor está longe.
Aqui eu tenho a geração daqueles que estão chegando agora. E aqui eu tenho a geração do meio. A geração de Abraão, a geração de Isaac e a geração de Jacó. Se você puder me ajudar a fazer uma votação rápida aqui agora, uma enquete. Na sua opinião, a bazuca do inferno, a metralhadora do inferno, nesse momento, está apontando para qual das 3 gerações? Quem acha que o projeto do inferno é matar a geração de Abraão, levante a mão, por favor. Quem acha que é matar a geração de Isaac, por favor, levante a mão. Quem acha que é matar a geração de Jacó, levante a mão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos caindo no conto do vigário. O inferno não quer matar essa geração. Para que matá-la? Se ele pode colocar uma arma na mão deles para que eles invadam escolas. Para que matá-la se ele pode usá-la por 30, 40, 50, 60 anos? Qual interesse tem do inferno matar uma geração se ele pode usá-la? Ele não quer matar essa geração. Sabe quem o inferno quer matar? Também não é essa geração. Porque essa geração é questão de tempo. Não o pastor Sebastião, gente. A geração. A geração dos 90, que já aposentou, está deitado numa varanda na beira do Araguaia, só quer pescar durante o dia, esperar a morte chegar. Essa geração não incomoda mais o inferno. O projeto do inferno é detonar com uma geração. Essa geração. Porque se ele arranca essa geração de dentro de casa, essa geração daqui a pouco ela vai embora. Essa geração vai se perder com muita facilidade. Nos seus jogos virtuais, nos seus metaversos da vida, sem referência, porque ninguém pode representar mais Deus na terra do que a figura de um pai. É por isso que na Revolução Industrial, o projeto do inferno era tirar o pai dentro de casa. A gente viveu isso, eu fui criado no sul do Pará, no tempo que a gente só tinha a Rádio Nacional da Amazônia, e ficava o dia todo ouvindo a Márcia Ferreira, o Mascarenha de Moraes falando: alô, se alguém tem notícia de Francisco Antônio de Oliveira, que saiu de casa, lá de Mossoró, e nunca mais deu notícia para a família, foi para o garimpo de Peixoto de Azevedo, ou da Serra Pelada. Quantos pais, centenas deles, deixaram a casa naquela geração, no Nordeste, no Sudeste do Brasil, aqui no Centro-Oeste, e nunca mais voltou para casa? Sabe quando você anda pelas cidades grandes e vê um senhor de 50 anos, da nossa faixa etária, deitado num papelão, numa marquise, ou visita um presídio, e vê um senhor da nossa idade, deitado numa cela, há uma grande possibilidade desse senhor ser aquele garoto que deu bênção para o pai, e o pai foi embora de casa há 40 anos atrás e nunca mais voltou. E a gente nunca entendeu que o inferno estava trabalhando na história. A gente acha que o diabo quer matar nossos filhos, e a gente está protegendo os nossos filhos e destruindo os nossos casamentos. Nós estamos colocando os nossos meninos em escola cristã, para que eles tenham uma boa formação. Isso é maravilhoso e tem que colocar mesmo. Mas a gente não está atento que o índice de divórcio está crescendo cada vez mais, e o pai está saindo de dentro de casa. E esse menino vai crescer sem a figura de um pai dentro de casa, porque a geração do meio foi arrancada, foi destruída, foi destituída. E eu vou caminhar para o encerramento dessa mensagem. É por isso que quando o Senhor disse, Ele disse assim: olha, meu Espírito está vindo aí, o meu Espírito vai colocar a casa em ordem. O meu Espírito vai colocar a casa em ordem. O meu Espírito vai colocar a casa em ordem. O avivamento que vai ser gerado no quarto vai se manifestar na sala de jantar. O avivamento é gerado no quarto, mas do quarto não vai para a rua, porque não tem porta do quarto para a rua. A porta para a rua é a da sala. Então não existe um avivamento que é gerado no secreto e alcance a igreja sem alcançar a sala de jantar. Não existe um avivamento que é gerado no secreto e alcance a rua sem passar pela sala. Você entende isso? A promessa de avivamento não é para o Senhor. A promessa de avivamento não é
para você, garoto. A promessa do avivamento vai alcançar você, mas não é para você. Vai alcançar você, mas não é para você. A promessa é para você. O Senhor disse: e acontecerá depois que eu vou derramar sobre você do meu Espírito. Porque quando eu derramar sobre você do meu Espírito, o seu filho vai começar a profetizar. Porque quando eu derramar sobre você do meu Espírito, os seus jovens vão receber visões. Quando eu derramar sobre você do meu Espírito, os seus velhos vão voltar a sonhar. Mas a chave não está nele, a chave não está nele. A chave tem que girar em você. Se coloque em pé, por favor. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Eu estou falando para uma geração, a minha geração. A minha geração. O que Deus espera de mim, que eu me posicione. O que Deus espera de mim, que eu me posicione para trazer cultura de avivamento para dentro da minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o ano começa, eu e a pastora Cirlei começamos o ano com 24 semanas do ano comprometida em projetos. Mais da metade do ano já está comprometido, viajando de barco, de avião, de carro. Eu quero alcançar até a eternidade e quero levar uma multidão. Eu quero, nos últimos anos da minha vida, queimar a vela dos dois lados. Porque eu sei que a ampulheta da minha história, a areia está mudando muito depressa. E não vai dar para voltar aqui depois para corrigir as minhas omissões. Eu quero me gastar por completo e por inteiro. Eu queimei as carroças. Eu queimei as carroças. Quero chegar na eternidade acompanhado com uma multidão. Mas esse não é o meu projeto principal. Nunca foi. Para falar a verdade, eu quero chegar na eternidade e dizer assim: Pai, cheguei. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor, Pai. Não ficou ninguém para trás. Meu filho está aqui. Minha nora está aqui, meus netos estão aqui, as esposas dos meus netos estão aqui, meus bisnetos estão aqui, minha filha está aqui, meu genro está aqui, minhas netas, meus netos estão aqui, os meus descendentes estão aqui. Pai, não ficou ninguém para trás. Não ficou ninguém para trás. E eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida hoje. Pai e mãe, ei pastor, você pode sim catalisar um grande avivamento para a sua igreja. Mas antes de alcançar a sua igreja, tem que passar na sala de jantar. Vai alcançar a cidade, vai sair pela rua. Mas antes de sair pela rua, tem que passar pela sala de jantar. Tem que passar pelo cenáculo. Tem que ser gerado, como o pastor Tiago pregou aqui hoje. Tem que ser gerado no lugar secreto. Mas tem que passar pelo cenáculo. Tem que passar pelo cenáculo. Não vai ficar ninguém para trás. Se você sair daqui hoje disposto a dizer: eu sei que existe um avivamento a caminho da minha casa, e eu vou provocá-lo. Eu vou provocá-lo. Eu vou provocá-lo até que ele chegue lá. Eu quero um avivamento na igreja que eu pastoreio, na escola onde eu trabalho, na empresa onde eu dirijo. Mas acima de tudo, não vai ficar ninguém para trás. O mundo vai olhar para a minha casa e vai ver Deus. O mundo vai olhar para a minha casa e vai ver a Trindade. O mundo vai olhar para a minha casa e vai ver a Trindade. O mundo vai olhar para a minha casa e vai enxergar Deus. Se você entender isso hoje, o Espírito de Deus está te dando ferramentas. Todo avivamento é precedido de um reposicionamento da noiva com as Escrituras. Todo avivamento é precedido de um movimento de oração. Ninguém promove, mas qualquer um pode provocá-lo. Sabe, há um tempo de cura de Deus para essa geração.